Bom, então, como é que surgiu o Petit Lenormand? Antes de ser comercializado, né, com esse nome de Petit Lenormand, ou Pequeno Lenormand, surgiu um jogo de entretenimento que era usado em forma de tabuleiro, era um jogo portátil, onde tinha 36 cartas e alguns peões. Então, ali era um jogo lúdico, que ele podia ser jogado por várias pessoas, não tinha limite máximo de jogadores. A partir desse jogo, das imagens desse jogo, surge o Petit Lenormand. E quem criou esse jogo foi o rapaz que está na tela, que é o Johann Caspar Richter. Ele era um alemão, ele não tinha nada a ver com cartomancia, pelo menos até onde se sabe, embora tenha aí alguns registros de que ele tinha proximidade com uma cartomante que era a esposa de um conhecido dele, mas não foi um jogo exatamente para cartomancia, mas que podia sim ser usado de forma a contar histórias do futuro. Então, Johann cria esse jogo sob o nome de Jogo da Esperança, e o propósito desse jogo de diversão era os jogadores chegarem até a casa 35, que é a casa da âncora. Quem chegasse nesta casa era o vencedor. Ele teve uma vida bem curta, e ele faleceu bem jovem, com 20 e poucos anos, ao que tudo indica, de varíola. Ele era um empresário de jogos, tinha uma empresa de latão e bronze, né, de artefatos de latão e bronze, e também ele era escritor de livros de moral, né, livros que traziam fábulas e falavam de moral. Ele era alemão. E na Alemanha tinha uma influência muito forte naquela época, né? Até hoje a Igreja Católica é muito influente, mas uma influência muito forte do catolicismo, do cristianismo, em tudo. E nessas cartas do Jogo da Esperança, que depois virou o Petit Lenormand, a gente tem vários símbolos cristãos, né? Que tem referência no cristianismo, que a gente vai conversar um pouquinho depois. Deixa eu botar aqui a imagem para vocês, então, do jogo. Ele era montado no formato de 6x6, e nas instruções do jogo tinha esta observação que o Johann colocou, de que poderia ser também, conforme ali onde os peõezinhos iam caindo, jogava-se os dados indicavam quantas casinhas tinha que andar, e onde os peõezinhos caíam, poderia-se fazer uma construção de uma história do futuro. Então, ele tinha essa questão de poder também ser usado como um jogo oracular. Tá? Depois ele morreu, Lenormand já era cartomante, só que ela nunca trabalhou com este baralho. Ela era principalmente ali, os jogos que ela utilizava eram baseados no tarô, né, com os registros, com os estudos de Taylor, que foi um cartomante também, assumidamente cartomante, que era uma coisa até preconceituosa, né, um homem ser cartomante. E ele era muito estudioso, ele era astrólogo e estudioso de tarô e cartomancia. Então ele tinha ali os seus apontamentos, e ela foi meio que discípula, né, do Taylor. Ela jogava um baralho de 54 cartas também, que é conhecido como Grande Lenormand, e, além disso, ela usava ali cafeomancia, acredita-se que ela tinha evidência,
lia, então, o futuro em bacias de água. Era uma mulher que tinha muito conhecimento, não só da cartomancia, mas de astrologia e de várias. Ela escreveu muitas obras, muitos livros, e existem, né, muitas obras dela até hoje, mas ela jamais teve contato com este baralho. Depois que ela faleceu, essas cartas começaram a ser produzidas como pequeno Lenormand, e, né, ter associado o sobrenome dela ao baralho, que na verdade foi criado por Johann, fez com que esse baralho ele ganhasse uma proporção imensa, né? Ele ficou famoso, todo mundo queria ter o baralho da Madame Lenormand, só que ela nunca, nem sequer conheceu essas cartas. Tá? Deixa eu pegar ela aqui. Vamos dar uma olhadinha nela, um pouquinho da história dela. Essa é uma das fotos que a gente encontra na internet, da Madame Lenormand mais jovem. Ela ficou órfã aos 5 anos de idade, e aí ela foi criada num convento, né, por um tempo. Depois ela ficou sob a custódia de uma senhora lá que entendia das artes divinatórias também, e aí ela começou a trabalhar, a se interessar pelas cartas, a fazer esse estudo, e se tornou uma cartomante muito famosa. Ela era muito boa em marketing, né, em promover o nome dela. Ela ficou muito conhecida na França, e aí tem algumas histórias que contam que ela era realmente a sibila, né, ou a cartomante de pessoas, de personalidades, né, famosas, como Napoleão Bonaparte, a esposa dele, o Robespierre. A gente encontra essas histórias facilmente em livros de pesquisa e na internet. O papel dela mesmo nessa história foi só emprestar o sobrenome para que esse baralho, emprestar sem saber, né, porque ela já era até falecida, para que esse baralho ficasse famoso.